As recentes ações terroristas, principalmente as praticadas por integrantes do chamado Estado Islâmico, têm provocado a ampliação de um debate que tomou corpo a partir dos anos 60 no mundo todo. Aqui no Brasil, durante a ditadura, os militares usaram a palavra terrorismo para se referir aos atos de contra-insurgência praticados pelos grupos de oposição ao regime. Mas só recentemente a palavra terrorismo, associada aos atos de violência de grupos radicais, principalmente os islâmicos, passou essa expressão de uso corrente. Entre nós, o assunto merece agora uma atenção especial das autoridades. Na Comissão de Relações Exteriores da Câmara já chegam notícias preocupantes sobre a possível, nada confirmado ainda, mas sobre a possível cooptação de jovens brasileiros por organizações terroristas que têm bases no Oriente Médio. A presidente da Comissão de Relações Exteriores, deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas, está aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Deputado, o assunto é extremamente delicado e essas notícias, as últimas notícias, como eu citei, né, da possibilidade de alguns jovens brasileiros terem sido seduzidos e terminarem participando de algum desses grupos, tem preocupado a comissão? Vocês estão trabalhando em cima disso? Olha, Paulo, eu acho que a gente tem que começar de dois aspectos. Primeiro aspecto, o fenômeno do terrorismo não é um fenômeno novo, não é um fenômeno do mundo moderno dos últimos anos. É um fenômeno que no período já do início do século XX, quando da Revolução Soviética, da Revolução Bolchevique, isso já era tema daquele período. Um dos teóricos dele, da Revolução, que foi o Lenin, já criticava o seu próprio irmão, que praticava ações terroristas, o que atrapalhava a luta. O segundo aspecto, evidente que nós não podemos subestimar a prática do terrorismo. O terceiro aspecto, que eu não tinha me referido, é que é preciso tentar compreender a motivação. O que leva à prática do terrorismo? Não é fome, não é desespero, porque estão envolvidos jovens de classe média, às vezes inclusive de famílias abastadas, abonadas, que se incorporam ao projeto. Por isso que eu diria que a gente... Esse fenômeno acontecendo com muita força hoje na França, né? Em outros países da Europa curioso, também um país como a França, um país super desenvolvido, e é onde hoje há o maior temor. Saiu até recentemente um livro que simula, um romance que simula a possibilidade da França estar submetida a um domínio, digamos, de grupos islâmicos. Por isso que eu acho que a gente tem que ter muita preocupação de detectar as causas, preocupação de tentar antecipar ações preventivas dessa atividade. Aqui na casa, por exemplo, há registro na nossa comissão de tratamento dessa questão desde 2009. O deputado Raul Jugman foi um dos requerentes do período de 2009. Na gestão do deputado Pellegrino, ele realizou um seminário sobre terrorismo na nossa comissão. É um fenômeno que inquieta. Qual é a questão central? Sem falar do terrorismo de Estado, né? Aí é um registro histórico que a América Latina viveu isso de forma muito intensa na década de 60, 70. Mas qual é a preocupação central hoje? O que seria, por exemplo, o Rio Centro, se não um ato terrorista de Estado? De Estado. A preocupação, não, eu diria que o que levou a comissão a tratar não é nem se refere a possíveis jovens que estão sendo cooptados pelo Estado Islâmico. As autoridades brasileiras, inclusive muito atentas a essa questão, não detectam, não confirmam nenhum caso muito concreto. Isto não significa que não devamos estar atentos. Qual a preocupação que leva muito isso? Há uma estabilidade geopolítica no mundo, as crises se multiplicam, particularmente no Oriente Médio, a desestabilização de governos que tinham, independente de estar de um lado ou do outro, governos mais estáveis, leva a mudanças muito radicais. Esta razão, inclusive, levou a que, quando nós fomos realizar a audiência pública sobre a questão da ameaça terrorista, muitos embaixadores de países árabes expressaram sua preocupação. O que nós temos que centrar hoje é enfrentar
primeiro, a ideia de que interessa ao povo brasileiro saber de possíveis ameaças. Interessa ao Congresso Nacional ver o que é possível avançar na legislação. Mas há um receio muito grande de que esta legislação possa, contaminada por preconceitos, atingir as comunidades muçulmanas e, contaminado por equívocos de interpretação, atingir as lutas sociais, os movimentos nas ruas. Até porque grandes conhecedores do Islã, grandes conhecedores da religião muçulmana, dizem que rigorosamente nada existe entre terrorismo e a causa muçulmana ou o islamismo. São absolutamente separadas. Se grupos se intitulam de grupos islâmicos para a prática de atividades terroristas, aí é outro departamento. Esse, inclusive, foi uma das questões que o Sheikh Jihad, que compareceu da União Islâmica, que compareceu à nossa audiência pública, fez questão de dizer, olha, os povos muçulmanos são as principais vítimas desses grupos extremistas. E provou, inclusive fez uma discussão, uma pré-eleção sobre o conteúdo do islamismo, da opção filosófica, que nada tem a ver. Evidente que a autodenominação Estado Islâmico cria um ambiente de islamofobia, de muçulmanofobia, e isso nós precisamos evitar. Pois é, mas se a gente andar na história lá atrás, a gente vai ver que não é muito diferente do que aconteceu, por exemplo, no cristianismo, na época das cruzadas. Na época das cruzadas. Eram grupos paraterroristas naquela época. Se bom a gente recuperar. Com a lente de hoje. Né? É bom a gente recuperar esses fenômenos históricos, que o radicalismo não se liga a etnias, raças ou opções religiosas. O radicalismo e o extremismo como prática ilegítima da ação política, que hoje se caracteriza pelas práticas terroristas, são fenômenos que nós temos que ter muito cuidado, porque se você limita a interpretação da origem desse fenômeno, você não combaterá com toda a firmeza. Nós tivemos já... E todos sob o manto de alguma religião, né? Alguma religião, algum tipo de... E na maioria das vezes que não tem nada a ver com a religião. As motivações são diferentes. Qual que é a questão que a gente está hoje preocupado? A sociedade precisa discutir isso sem preconceitos para eliminar esses receios. Porque se você deixa disseminar esse ambiente, esse sentimento, a partir até da nomenclatura Estado Islâmico, e se você não faz essa discussão aberta com a sociedade, você alimenta preconceitos, você não resolve o problema de enfrentar isso que os movimentos sociais tanto levantaram preocupação. Pois é, deputada. Agora, há alguns analistas que dizem assim, mas esses jovens que estariam sendo cooptados no Brasil fazem isso por puro desejo de aventura. Abre-se a possibilidade dele ir participar de uma guerra santa, e como a juventude é muito suscetível a esse tipo de apelo emocional, estaria enveredando por aí. Há alguma notícia lá no âmbito da comissão que confirme isso? Olha, nós não entramos na caracterização. Nós temos um problema. É preciso tipificar a ação terrorista. Tivemos um debate hoje com a Agência Brasileira de Informação, em que, olha, se alguém do movimento social pratica uma ação terrorista, ele vai ser atingido não porque ele está na rua lutando, mas porque ele teve uma prática de ação terrorista. Só que nós não temos a tipificação do crime de terrorismo. Isso é um dos problemas que está sendo cobrado de nós. Né, deputada? Da legislação. Os órgãos de informação dizem, olha, hoje, alguém que jogar uma bomba numa casa ou numa coisa, ele vai ser tipificado como um atentado à propriedade, ações de ação, e não como um ato terrorista que levou
a perdas de vida ou a isso. Então, a tipificação é um problema. Há também uma pressão muito grande no Brasil para regulamentar o financiamento, a fiscalização do financiamento do terrorismo. Isso são questões que a Europa já vive. O terrorismo é alimentado por múltiplas fontes de financiamento, sobretudo naquela região onde eles dominam a exploração de petróleo e que vendem no mercado clandestino, alimentando as suas atividades. Né? Este é o segundo aspecto. Nisso, né? Este é um dos problemas que a gente para eles enfrenta. É igual a água aqui para a gente. E o fato de eles ocuparem áreas que têm petróleo fazem com que eles tenham a possibilidade de reproduzir seus financiamentos. O que é que muitas vezes as comunidades árabes levantam? Olha, é preciso fazer com que esta tipificação e a busca do financiamento não crie na sociedade um clima que seja de aversão ou de preconceito, como a gente viveu na Segunda Guerra. Muitos descendentes de alemães que viveram no Brasil, mesmo de italianos, em determinadas situações enfrentaram. Aí mesmo no Rio de Janeiro houve apedrejamento de casas de alemães, de italianos até. Isso que você levanta, a motivação, eu acho que a gente tem que ir a uma exaustão. Há uma sociedade que apresenta poucos valores para a juventude. Você não vive no Renascimento, você não vive naqueles momentos em que a sociedade tem valores de afirmação, você não vive naquele período do começo do século passado. Você tem a busca de valores. E essa juventude, muitas vezes, é motivada por valores que são equivocados. Mas que, sem dúvida nenhuma, trazem dificuldades. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O debate a gente iria até mais tarde, mas o tempo se esgotou totalmente. Isso daí é fundamental abordar esses temas. Muito obrigado. A você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço, até a próxima.